Eu entrei em um propósito de 21 dias, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde. Quando foi no dia de número 18, eu já estava bem debilitado, mas eu estava numa unção terrível. Eu orava no mínimo 2 horas toda madrugada e ficava sem comer de 6 da manhã às 6 da tarde. Eu lembro que eu ia pregar e quando eu entrava no ônibus, algumas pessoas até começavam a querer se manifestar. Eu falava: Jesus, não deixa não, está repreendido em nome de Jesus. Aí no dia de número 18 eu cheguei na casa de uma amiga minha para chamar ela para a gente ir para a igreja. Quando eu falei: Aline, eu estava debilitado, eu nem consegui gritar alto. Eu falei: Aline, o tio dela caiu endemoniado, rolando, gritando: eu te odeio. Eu falei: eu também não gosto de tu, Satanás. Sai dele. E o espírito imundo saiu. Nós saímos de lá e fomos na casa da irmã Miriam. Quando chegamos na casa da irmã Miriam, quando eu entrei no portão assim, o cachorro caiu, babando e rosnando. Aí pensaram que o cachorro estava passando mal. Na hora eu tive entendimento, eu falei: não, é demônio. Mas como assim, cachorro em demonia? Eu falei: saiu do gadareno e entrou nos porcos. Quanto mais no cachorro, quer ver? Em nome de Jesus, saia. E o cachorro voltou ao normal imediatamente. Aí concluiu 21 dias. Eu não fui arrebatado, mas não desisti. Fiquei 7 dias orando. Depois de 7 dias, eu entrei em um propósito de 7 dias de jejum de novo, falando: Jesus, eu quero ter uma experiência celestial. E foi o primeiro dia, foi o segundo dia. No terceiro dia, eu estava com a cara no pó orando, às 3 horas da manhã, quando desceu um ser de branco no meu quarto e impôs as mãos sobre as minhas costas. Eu comecei a flutuar. E eu fui flutuando. Quando eu estava aproximadamente um palmo do chão, eu fiquei com medo de aquilo acabar de uma vez. E eu pensei: eu vou virar para o lado, porque se eu cair, eu não machuco. Mas quando eu virei para o lado, eu voltei para o chão. O arrependimento. Quando foi no outro dia, jejuei até às 6. Quando deu 3 horas da manhã, eu fui orar. Só que aquele dia eu estava muito angustiado. Era o 4º dia daqueles 7 dias. Por que, pregador, você estava angustiado? Porque quando eu fui entregar o jejum, pastor André, não tinha nada para comer lá na minha casa. Meu celeiro estava vazio. Uma prova financeira terrível. Aí eu dobrei o joelho e eu falei com Deus: Deus, eu não vou orar, porque eu estou triste, Deus. Eu estou buscando, eu estou orando e na minha casa não tem comida para comer. Mas ainda assim, se o Senhor quiser me dar uma experiência, para isso eu estou buscando. E eu deitei na minha cama. Quando eu deitei na minha cama, aquele ser desceu de novo. Só que agora aquele ser pegou no meu ombro e começou a me puxar. E eu senti um certo desconforto. Eu não estava acostumado àquilo. Eu fiquei com medo. E eu fiquei forçando assim, até que ele me puxou de uma vez. Quando me puxou de uma vez, eu fiquei em pé. A minha alma saiu do meu corpo. Eu vi o meu corpo deitado na cama. E aquele ser que eu não via ele, pegou no meu ombro e disse: vem comigo. E nós começamos a subir. Passamos por este céu aqui de estrela, nuvens, até que chegamos em um céu muito claro, que julgo eu ser o 3º céu que Paulo falou. Aí, quando eu cheguei nesse 3º céu lá, muito claro, eu não conseguia enxergar, era muito mais forte do que aqueles flashes de câmera fotográfica. E eu baixei a cabeça assim, e aquele ser que estava comigo me levou para um quarto pequeno. Aquele quarto era todo cinza, da cor daquelas telhas Eternite, quando ela está nova e molha, aquele cinza chumbo. Pois é, tipo da cor desse meu terno aqui. Era o quarto todinho. No canto de lá tinha um altar pequeno. E de repente alguém invisível começou a andar. Como assim alguém invisível, pregador? Porque cada passo que dava subia uma fumacinha no formato de pé. Um fogo assim apagava. Aí foi andando para de trás do altar. Quando chegou de trás do altar, aquele clarão clareou de novo. Eu abaixei o rosto de novo. E depois eu olhei. Quando eu olhei, eu vi um homem de branco de trás do altar. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Na hora eu estava em espírito, eu tive entendimento que era Jesus. Eu tentei ver o rosto assim, não conseguia. Ao mesmo tempo que parecia a luz do sol, parecia nada. Parecia que não tinha nada. Tentava olhar o rosto e não via. Mas daqui do peito para baixo eu via.
Quando eu tive o entendimento que era Jesus, eu olhei diretamente nos braços, porque eu lembrei de Tomé. Quando eu olhei as mãos, não sei por qual motivo, eram morenas da cor da minha. E quando eu olhei bem aqui nessa divisão, eu vi furos e marca de sangue. Na hora eu perguntei: é tu, Jesus? E com uma voz suave ele disse: eu sou. Oh glória. Aí eu peguei e comecei a fazer um monte de perguntas. Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Eu perguntei: Jesus, por que as almas não se convertem hoje como antigamente? E ele disse: naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, e eu vos direi: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço.